Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estudar sobre o máximo divisor comum, que muita gente conhece pela abreviação MDC, que também muita gente confunde esse MDC com o MMC, porque são nomes parecidos, o algoritmo que você usa também é bem parecido, mas são coisas totalmente diferentes. A gente já tem uma aula de MMC aqui no canal, se você não sabe o que é, recomendo que você assista também essa aula. Mas ao longo dessa aula também eu vou mostrar alguns detalhes, algumas diferenças que você tem, em relação a esses dois conteúdos, o MDC e o MMC. Muita gente confunde por causa que o nome é parecido, mas são coisas totalmente diferentes. Vamos lá. Primeiro vamos decompor esse nome, máximo divisor comum. Vamos entender o que cada palavra significa separadamente, depois a gente entende no contexto geral. Vamos lá, o que significa a palavra máximo? Pessoal, o máximo é o extremo que você tem, é o maior valor que você tem. Por exemplo, se eu te der esses dados aqui, suponha que esses dados aqui, esse conjunto de dados aqui, sejam de temperaturas que foram marcadas no dia de terça-feira em uma determinada cidade. Lá o marcador de temperatura marcou 30 graus, 25 graus, 21 graus e 23 graus nesse mesmo dia. E eu pergunto para vocês, qual foi a temperatura máxima marcada aí nesse dia de terça-feira nessa cidade? Vocês vão me falar 30 graus, 30 graus é o maior valor que você tem, máximo significa isso. Tá? E o que significa divisor? Pessoal, a gente disse que um número divide outro se der uma divisão exata, o resto da divisão for zero. Por exemplo, se eu dividir aqui o 12, dividir aqui o 12 por 4. Se eu dividir 12 por 4, esse resultado vai dar 3. 4 vezes 3, 12, e resta zero, Deu uma divisão exata. O que significa? Significa que o 4 é divisor de 12. Então, divisor é isso, pessoal. É quando você divide um número por outro e o resultado da divisão dá uma divisão exata. Não dá números quebrados, não dá números decimais, com vírgula. Beleza? E o que significa a palavra comum? Pessoal, a gente disse que uma coisa é comum se ela pertence a duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Beleza? Isso que significa essa palavra aqui comum. E agora a gente vai ver o que significa tudo isso que a gente viu em um contexto geral do máximo divisor comum. Todas essas palavras, esses conhecimentos que a gente viu agora, em um nome só, máximo divisor comum. Vamos lá. Eu não vejo outra maneira mais simples de mostrar para vocês que é com exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de como calcular o MDC aqui, por exemplo. MDC entre 12 e 4. Beleza? Primeiro eu tenho que escrever os divisores de 12 e de 4. Beleza? Vamos lá. Os divisores de 12. Divisores de 12. Esse D aqui significa divisores. Beleza, pessoal? De 12. Vamos lá. Quais números que eu consigo dividir o número 12 que dá uma divisão exata? Para um número ser divisor, tem que dar uma divisão exata. O 1 é divisor de 12, porque se eu dividir 12 por 1, dá 12 e resta 0, então dá uma divisão exata. O 2 também é, 12 dividido por 2 dá 6. O 3 também é, 12 dividido por 3 dá 4. E aí o 4 também é, a gente viu, O 6 também é, e o próprio 12. Tá? Aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, uma dica a mais aqui para vocês. A quantidade de elementos que você tem nessa lista de divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Para você saber se você esqueceu de algum divisor, você vai multiplicar os extremos aqui. 1 vezes 12 dá 12. Tem que dar o valor do número que você está calculando os divisores, beleza? 2 vezes 6 também dá 12. E 3 vezes 4, 12. Não esqueci de nenhum número. Se tivesse dado um valor diferente, provavelmente você esqueceu de algum número ou o número que você colocou aqui na lista está errado, beleza? É só uma dica aí a mais para vocês. Eu vou escrever agora os divisores do número 4. Os divisores do número 4 é 1, 2 e o próprio 4. A quantidade de elementos de divisores aqui nessa lista, quantidade de elementos aqui, é 3, 1, 2, 3. É ímpar. E aí, como é que eu sei se eu esqueci de alguém? Você multiplica as extremidades, 1 vezes 4 dá 4, tem que dar o valor ali do número que você está procurando nos divisores, E aí vai sobrar um elemento aqui no meio, sobrou o elemento 2, o número 2. E aí você multiplica esse 2 por ele mesmo. 2 vezes 2 vai dar 4 também, Dá o valor que você está procurando nos divisores. Então, não esqueci de nenhum número também. A gente tem aqui as listas dos divisores de 12 e os divisores de 4. E eu pergunto para vocês, o número 1, ele é divisor comum? Ele é divisor comum. Por quê? Porque ele é divisor de 12 e de 4 ao mesmo tempo. Ele é comum às duas listas aqui, Então, ele é um divisor comum.
mas ele não é o máximo. O máximo seria o maior elemento, que é divisor de 12 e de 4 ao mesmo tempo. Seria isso o significado do MDC. Beleza? Eu pergunto para vocês, o 2, ele é máximo divisor comum? Não. Ele é divisor comum, ele está na lista do 12 e do 4 aqui, mas ele não é o maior. O maior aqui vai ser o 4, ó. O 4 ele é o maior número que é comum à lista do 12 e do 4 ao mesmo tempo. Ou seja, ele é o máximo divisor comum. É o número máximo que divide o 12 e o 4 ao mesmo tempo, né? Você consegue dividir o 12 por 4 e o 4 por 4 e ele é o maior valor. Ele vai dar uma divisão exata, né? E ele é o maior valor. Tranquilo? Então, 4 é o MDC entre 12 e 4. Tá? O MDC aqui entre 12 e 4 é 4. Só que como eu falei para vocês, pessoal, essas listas aqui, se for um número muito grande, dá um trabalho para fazer essas listas aqui que vocês não têm noção. Por isso que existe um algoritmo, que a gente chama de algoritmo do MDC, né? Muita gente aí já conhece, que você consegue encontrar esse mesmo resultado aqui sem fazer essas listas. E é isso que a gente vai aprender agora. Vou calcular aqui de novo o MDC entre 12 e 4 e mostrar para vocês que o resultado vai dar 4 também. O que é que você vai fazer? É bem parecido com o do MMC, por isso que muita gente confunde. Então preste atenção aqui, ó. Eu vou calcular o MDC novamente entre 12 e 4. Então eu vou colocar aqui o 12, vou passar uma vírgula aqui, colocar o número 4. Os dois números aqui que eu estou procurando o MDC, né? Eu vou colocar uma linha aqui e eu vou começar a dividir esses números por números primos. Só que tem um detalhe. Lá no MMC, a gente procuraria um número primo que divide pelo menos um desses números aqui à esquerda, né? Ó, esses números aqui. Já no MDC, você tem que encontrar um número primo que divide os dois números à esquerda ao mesmo tempo. Tá? Não pode ser um número separado. Por exemplo, lá no MMC, se você tivesse aqui ó, 12 e 9, você procuraria um número primo que divide pelo menos um desses dois números aí. Que nesse caso você poderia pegar o 2. Ó. Aí você faria, ó, 12 dividido por 2, 6. Aí o 9 não dá para dividir por 2. Aí você abaixaria o 9 aqui, né? E aí você continuava escolhendo números primos que dividem pelo menos um desses dois números. Só que no MDC, você tem que escolher um número primo que divide os dois números à esquerda ao mesmo tempo, tá? Aqui nesse exemplo aqui, ó, entre 12 e 4, eu posso escolher o número primo 2, tá? Eu posso dividir os dois números aqui por 2. Então eu vou dividir aqui por 2, ó. 12 dividido por 2 é 6 e 4 dividido por 2 dá 2. Beleza? E ainda mais, eu posso dividir esses dois números aqui de baixo por 2 novamente. Ó. Vou dividir ó, 6 por 2 e o 2 por 2 também. Ó. 6 dividido por 2 é 3 e 2 dividido por 2 é 1. Parei aqui. Por que eu paro aqui? Porque eu não consigo encontrar um número primo mais que divide o 3 e o 1 ao mesmo tempo. Então, o MDC vai ser a multiplicação desses dois números aqui. Ó. 2 e 2. 2 vezes 2, que dá 4. Beleza? O MDC aí entre 12 e 4 é 4, como a gente já tinha visto aqui anteriormente fazendo essas listas. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Vou calcular o MDC entre 36 e 24. Os valores aí um pouco mais altos, tá? Entre 36 e 24. Primeiro eu vou calcular usando o algoritmo. Depois eu vou fazer aquelas listas e vou mostrar para vocês que realmente bate com esse resultado, né? É dali que sai o MDC. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou calcular aqui o MDC entre 36 e 24. 36 e 24. Qual o número primo que divide esses dois números aí ao mesmo tempo? O 2, né? O 2 divide esses dois números aí ao mesmo tempo. Então eu vou dividir, ó. 16 dividido por 2, 18. 24 dividido por 2, 12. Posso dividir esses dois números ao mesmo tempo por 2 também. Então eu vou dividir por 2 novamente, ó. 18 dividido por 2 vai dar 9. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Tranquilo? E aí, pessoal, por 2 não dá mais, né, para dividir esses dois números ao mesmo tempo. Mas eu consigo dividir pelo 3. O 3 divide 9 e divide o 6 também. Então eu vou para o 3. Ó. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Aí eu paro aqui porque eu não consigo mais encontrar um número que divide 3 e 2 ao mesmo tempo, que dá a divisão exata, né? Então eu vou parar aqui. O MDC vai ser a multiplicação desses números aqui à direita dessa linha, tá? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 3 dá 12. Então, MDC aí entre 36 e 24 é 12. Tá? Dá 12. Eu vou mostrar para vocês que esse resultado realmente é verdadeiro, fazendo aquelas listas lá novamente, né, dos divisores agora de 36 e 24, e verificar que o maior valor que é comum às duas listas, né, vai ser o número 12. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Ó. Os divisores de 36
e os divisores de 24. Vamos lá, divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 e o próprio 36. Se você quiser verificar, você pode aí em casa multiplicar os extremos aí e ver que o resultado dá 36, tá? Mas eu vou fazer aqui para não perder tanto tempo, tá? Os divisores de 36 são esses números aí. 24, divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. E aí está provado para vocês que o maior número que é comum a essas duas listas aí de divisores de 36 e de 24 é o número 12. Ele é o máximo divisor comum, tá? Tá provado aí para vocês. Agora eu vou passar um exemplo aqui para vocês para explicar um conceito que é importante que vocês entendam também, ó. Eu vou calcular aqui o MDC de 8 e de 9, tá? Eu vou usar aquelas listas de divisores só para mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? A última vez que eu vou usar essas listas, prometo. Vamos lá. Divisores de 8. Divisores de 8 é 1, 2, 4 e o próprio 8, né? E os divisores de 9? Divisores de 9. Divisores de 9 é 1, 3 e o próprio 9. Pergunto para vocês, quem é o maior número que aparece aí comum a essas duas listas? É o número 1. É o número 1. Número 1 aqui é o MDC entre 8 e 9, tá? MDC entre 8 e 9 é 1. Por que eu fiz isso aqui para vocês? Porque se você fosse aplicar o algoritmo aqui agora, 8 e 9. Qual o número primo que divide 8 e 9 ao mesmo tempo? Não tem. Quando isso acontecer, pessoal, é porque o MDC entre esses dois números é o número 1, beleza? É o número 1. E a explicação está aqui. Se você fazer a lista de divisores, o maior número que é divisor desses dois números aí é o número 1. Então, se você por acaso for calcular o MDC entre dois números e você não consegue encontrar um número primo que divide os dois números ao mesmo tempo, o MDC entre esses dois números aí é o número 1. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vou passar aqui mais dois exemplos aplicando esse algoritmo. E aí, se você quiser verificar fazendo uso dessas listas de divisores, em casa você fica à vontade, beleza? Mas eu vou fazer aqui dois exemplozinhos aqui bem rápido. MDC de 22 e 30. Vamos lá, calcular aqui o MDC entre 22 e 30. Vou usar aqui o meu algoritmo do MDC, né? Dividir aqui utilizando números primos. Vamos lá, qual o número primo que divide 22 e 30 ao mesmo tempo? O 2, né, pessoal? Ó, 22 dividido por 2 vai dar 11 e 30 dividido por 2 dá 15. E aí cheguei no ponto que eu não consigo mais encontrar um número primo que divide esses dois números aqui à esquerda ao mesmo tempo. Então, o MDC entre 22 e 30 é 2, beleza? É 2. Vamos para mais um exemplo. MDC entre 16 e 36. Vamos lá. Vou usar aqui meu algoritmo, né? 16 e 36. Vou começar aqui a dividir. Dá para me dividir esses dois números aí pelo 2. Então, eu vou dividir pelo 2. 16 dividido por 2 dá 8. 36 dividido por 2 vai dar 18. Consigo dividir esses dois números aí por 2 novamente. 8 dividido por 2 é 4. 18 dividido por 2 é 9. Agora cheguei aqui no momento que eu não consigo mais encontrar um número primo que divide o número 4 e 9 ao mesmo tempo. Então eu vou parar aí. O MDC vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 que dá 4. Então MDC entre 36 e 16, né? Ou 16 e 36, tanto faz, a ordem não importa, é 4. Tranquilo? E tá aí mostrado para vocês como é que aplica esse algoritmo, sem precisar ficar utilizando aquelas listas. Mas lembrando, se você quiser verificar, pode fazer a lista de divisores aí desses números e ver que o maior número comum às duas listas, né, vai ser o número 4. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra essa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai resolver exercícios dos institutos federais com um assunto de MDC. Eu vou explicar para vocês, né, como que cai essas questões de MDC nas provas do IF, porque nas provas do IF nem sempre vai vir direto assim para você. Calcula o MDC entre esses números aqui. Não. Vai vir com um contexto ali, você tem que interpretar e você tem que entender que é para você aplicar o MDC nessas questões. Tranquilo? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e espero vocês na próxima aula. Até mais.